A, Ré. Lu. Sa, A, O. O que significa revolução? Uma transformação, uma mudança. Mas não é qualquer transformação, não. Uma transformação assim, ó. Radical. E continuando. A Revolução Industrial foi uma transformação radical na indústria. Agora, indústria nada mais é do que você pegar um produto e transformar em outro produto. Então quando eu tô cagando eu tô fazendo indústria? Não, aí não, né? Porque indústria é quando você transforma um produto em outro produto para ser consumido. E quando você caga, você não consome aquilo que você produziu. Pelo menos assim eu espero. Uma dúvida cruel. Uma dúvida cruel. Mas enfim, lá na pré-história, quando o homem começou a bater uma pedra na outra para lascar a pedra, formar uma ponta e usar como arma para caçar, ali já surgiu a indústria. Agora, o primeiro tipo de indústria que surgiu ainda era uma mistura de atividade econômica com arte. Tanto é que até lembra a palavra arte, é o artesanato. O artesão é uma espécie de artista, porque ele tem talento para fazer uma coisa, né? Um artesão que sabe fazer vaso, ele tem talento para fazer aquele vaso, não é todo mundo que tem o mesmo talento. E o artesão, ele é senhor do seu trabalho, é o seu próprio patrão, trabalha quando quer, trabalha o quanto quer. Lá na Baixa Idade Média, os artesãos começaram a formar associações, as corporações de ofício. Ofício significa trabalho. As corporações de ofício, também chamadas de oficinas, foram as fábricas primitivas. Era um conjunto de artesãos que trabalhavam para um chefe, o mestre da oficina. Agora, como eram artesãos, eles produziam tudo à mão, usando ferramentas manuais. Por isso, essas oficinas também foram chamadas de manufaturas. Agora, a Revolução Industrial nada mais foi do que o desenvolvimento da maquinofatura, quando a produção passou a ser feita por máquinas. Primeiro, máquinas que funcionavam com força humana e força hidráulica. Mas a Revolução Industrial aconteceu de fato quando o inglês James Watt, que dá nome àquela unidade de valor, o watt ou kilowatt, aperfeiçoou a máquina a vapor. Aí sim, com a máquina a vapor, houve uma grande transformação na indústria. Para começar, a produção se tornou muito mais rápida e assim mais barata, permitindo um consumo maior, permitindo o consumo em massa. Também houve uma grande transformação no trabalho, porque agora o trabalhador já não precisava mais ter o talento do artesão, não precisava mais ser artista como artesão. Bastava o trabalhador operar a máquina. O trabalhador foi transformado em um operador de máquinas, se tornou um operário. Como havia uma alta taxa de natalidade entre os operários, os burgueses xingaram os operários, chamando-os de proletários. Eles pegaram esse termo proletário, sabe de onde? Lá da Roma, da Roma Antiga. Os proletários na Roma Antiga eram o grupo pobre, miserável, que se dizia naquela época não tinha nada a oferecer a Roma,
a não ser os seus filhos. Portanto, seria um grupo que só prestava para fazer filhos, só prestava por sua prole, daí proletários. Então os burgueses xingaram os operários, chamando-os de proletários, como se eles também só prestassem para fazer filhos, já que havia uma alta taxa de natalidade entre os operários. Esse xingamento acabou virando sinônimo. Operariado e proletariado viraram sinônimos. Com isso, então, também houve uma grande transformação na sociedade. Surgiu um novo grupo social, surgiu a classe operária, surgiu o proletariado. Isso tudo é a chamada Revolução Industrial. Portanto, a Revolução Industrial foi o processo de mecanização da indústria, com a produção feita por máquinas. Agora, vamos começar vendo a primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. E vamos ver por quê. Vamos ver as causas da primeira Revolução Industrial. Para um país se industrializar, precisa ter o quê? Primeiramente, capital, dinheiro para dar início à produção, para investir em tecnologia, em infraestrutura, em transporte, enfim. Também o país precisa ter mercado consumidor. Não adianta nada abrir uma churrascaria na Índia para vender picanha para hindu, né? Tem que ter mercado consumidor. Fora isso, também é preciso ter mão de obra, trabalhadores. E também acesso a matérias-primas. Matérias-tias? Não, matérias-primas. Se o país não tiver matérias-primas, ele pode importar matérias-primas. Ele pode comprar matérias-primas de fora. Mas tem que ter acesso a matérias-primas. E a Inglaterra tinha tudo isso. A Inglaterra tinha muita grana, muito capital. Isso porque a Inglaterra já investia em manufaturas de... Aqui é o carretel e aqui é o cone. Aqui é a tesoura e aqui é a chave de fenda. Tecidos, um artigo barato e de primeira necessidade, que todo mundo precisava consumir e todo mundo podia consumir por ser barato, para lucrar com a grande quantidade de venda. Portanto, a Inglaterra investiu em um produto barato, mas com um grande mercado consumidor, para lucrar com a grande quantidade de venda. A França já teve outro pensamento. O governo francês decidiu investir em artigos finos, artigos de luxo, artigos caros, para lucrar mesmo com pouca venda. Com isso, então, a França virou sinônimo de luxo, de glamour, até hoje. Mas a Inglaterra se tornou a maior potência do mundo. Tinha um grande mercado consumidor para os seus tecidos e foi acumulando muita grana. Inclusive, o ouro brasileiro ajudou a financiar a primeira Revolução Industrial. Agora, por que será que o ouro do Brasil foi parar na Inglaterra? No ano de 1703, Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos. Por meio desse tratado, Portugal só comprava panos, tecidos da Inglaterra. A Inglaterra só comprava vinho de Portugal. Agora, o que se consome mais, vinho ou tecidos? No caso desse cara aqui, acho que é mais vinho do que tecidos, né? O melhor é mais a marvada mesmo, né? Mas, em geral, se consome mais tecidos. Ou seja, Portugal comprava muitos tecidos da Inglaterra, a Inglaterra não comprava
comprava muito vinho de Portugal. O que houve com a balança comercial portuguesa? Ficou negativa, desfavorável, e com isso a riqueza que Portugal tirou do Brasil foi parar na Inglaterra, incluindo o ouro brasileiro. Portanto, é do Brasil! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! O ouro que ajudou a financiar a primeira Revolução Industrial. Fora isso, a Inglaterra também tinha mercado consumidor. Isso porque a Inglaterra continuou produzindo tecidos. A diferença é que na época das manufaturas, a produção era sobretudo de lã. Agora, com a mecanização, inventaram uma máquina chamada descaroçador de algodão. E assim, os tecidos passaram a ser sobretudo de algodão, mas sempre tecidos, portanto, com um grande mercado consumidor interno e externo. Fora isso, a Inglaterra também tinha mão de obra e mão de obra barata. Digita aí, abre o Hotmail aí. Havia mão de obra barata na Inglaterra devido a um movimento chamado enclosures, que traduzindo dos inglês, cercamentos. Essa palavra cercamentos lembra cerca. Cercamentos foi a construção de cercas no campo. Lá na Alta Idade Média, na época do feudalismo, a agricultura era desenvolvida em campo aberto. Não haviam cercas no campo porque não havia necessidade disso. O trigo não ia sair correndo. A aveia também não. A aveia corre. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora. Mas a aveia não, só o sangue que corre na veia. Mas enfim, a agricultura era feita em campo aberto. Mas, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, uma outra atividade no campo se tornou mais lucrativa do que a agricultura: a criação de ovelhas. Mas para que criar ovelhas? Para fornecer lã para as manufaturas de tecidos. Então, com isso, os nobres começaram a construir cercas no campo, começaram a cercar o campo para criar ovelhas, para que a ovelha não fugisse. Isso que foram cercamentos. Mas a criação de ovelhas não precisava de tanta mão de obra como a agricultura. Um camponês sozinho cuidava do rebanho todo. Por isso, muitos camponeses perderam a sua função no campo e foram para as cidades. Houve um êxodo rural. Nas cidades, formaram um grupo miserável. Para poder sustentar esse grupo, no reinado da rainha Elizabeth I, o governo inglês estabeleceu uma espécie de Bolsa Família, a chamada Lei dos Pobres. A Lei dos Pobres começou a dar dinheiro para os pobres, mas em troca desse dinheiro, aqueles pobres que tinham saúde para trabalhar eram obrigados a trabalhar, senão eram punidos com a pena de morte. E com isso, então, muitos pobres começaram a trabalhar como artesãos nas oficinas. E isso foi formando mão de obra para as indústrias. E como havia muita mão de obra, essa mão de obra era uma mão de obra barata. Portanto, havia mão de obra barata devido aos cercamentos, a construção de cercas no campo para criar ovelhas, que fez com que muitos camponeses perdessem a sua função no campo e fossem para as cidades, servindo como mão de obra nas indústrias. Fora isso, a Inglaterra também tinha acesso a matérias-primas. Por exemplo, para construir a máquina, tinha ferro. Shakespeare na área. Para mover a máquina, já que a energia era a vapor, era preciso água e carvão. Gente, isso aqui foi o resultado do carvão que eu passei na cara.
A Inglaterra tinha carvão. E isso tudo para produzir tecidos. A Inglaterra tinha lã e algodão. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Mas nada disso adiantaria se a Inglaterra tivesse um governo que era contra a industrialização. Mas o governo inglês era a favor da industrialização. Qual grupo social será que estava interessado na industrialização? A burguesia. E a burguesia influenciava o governo inglês devido à Revolução Gloriosa ou a dieta do vampiro sem sangue. Sim, apenas cortei no papel. Aquela revolução que aboliu o absolutismo inglês e estabeleceu a monarquia parlamentar na Inglaterra. A burguesia dominava a Câmara Baixa do Parlamento, que seria tipo a nossa Câmara dos Deputados, mas que lá é chamada de Câmara dos Comuns. Com isso, a burguesia influenciava o governo inglês. E assim, a Inglaterra tinha um governo interessado na industrialização. Portanto, a Revolução Gloriosa ou sem sangue também foi causa da primeira Revolução Industrial ter acontecido na Inglaterra. Bom, essas foram as causas da primeira Revolução Industrial. Vamos ver agora as características da primeira Revolução Industrial. Uma característica nós já vimos, a energia utilizada era energia a vapor. A máquina a vapor era utilizada para a produção, mas a máquina a vapor também foi adaptada para revolucionar os meios de transporte. Por exemplo, no ano de 1825, um cara chamado George Stephenson adaptou a máquina a vapor para a invenção da locomotiva a vapor, o trem a vapor, e assim houve a construção de ferrovias. Fora isso, no ano de 1807, um cara chamado Robert Fulton adaptou a máquina a vapor para a invenção do barco a vapor, o navio a vapor. A máquina a vapor também foi adaptada para a invenção do primeiro automóvel, criado por um francês chamado Cugnot. Cugnot criou o primeiro automóvel funcionando com energia a vapor e atingia a velocidade incrível de 4 km por hora. Já na primeira arrancada, Cugnot trombou numa árvore e provocou o primeiro acidente de carro da história. Mas ninguém saiu ferido, nem a árvore. Agora, o primeiro automóvel, como a gente conhece hoje, com motor a combustão interna, funcionando com gasolina, aí foi criado na segunda Revolução Industrial, como a gente vai ver depois. Também, o setor industrial desenvolvido foi o setor têxtil, era a produção de tecidos, e o principal metal era o ferro. E quanto aos trabalhadores, eles trabalhavam em longas jornadas de trabalho, 15, 16, 17 horas por dia, em troca de baixos salários, que mal dava para o cara se manter, quanto mais sustentar a família. Isso obrigava toda a família a ter que trabalhar. Agora, o salário que já era baixo podia ficar mais baixo ainda, porque o trabalhador estava sempre sujeito a multas no trabalho. Se ele assoviasse, era multado. Se ele trabalhasse sujo, era multado. Se ele parasse para se lavar, era multado. Se ele parasse para tomar água, era multado. Se pedisse para alguém levar água para ele, era multado. Então o salário podia ficar menor ainda. Fora isso, os trabalhadores não possuíam direitos trabalhistas, não havia licença médica. Se o trabalhador ficasse doente e faltasse do trabalho, perdia o emprego. Não havia indenização por acidente no trabalho. Se um trabalhador cortasse a mão no trabalho, ele não era indenizado, pelo contrário, era punido, não recebia o salário por ter atrapalhado a produção. E se fosse considerado incapaz para continuar trabalhando, perdia o emprego. E ainda por cima, também havia exploração.
do trabalho feminino e do trabalho infantil, e muitas vezes misturando as duas coisas. Exploração do trabalho de meninas. Por que será que haviam burgueses que preferiam contratar mulheres e crianças? Eu não sei. Bom, alguns casos era porque a estatura menor da criança era melhor para o trabalho. Por exemplo, trabalhar nas minas de carvão. Como as crianças eram menores, se encaixavam melhor nas galerias das minas de carvão. E era um trabalho tóxico pra caramba. Muitas crianças morreram intoxicadas. Também o trabalho de fazer a limpeza na parte de baixo da máquina. As crianças cabiam melhor lá embaixo. Só que houveram crianças que ficaram presas lá embaixo e morreram. Agora, de uma forma geral, preferiam utilizar o trabalho de mulheres e crianças porque mulheres e crianças trabalhavam o mesmo tanto que os homens adultos em troca de um salário mais baixo ainda. Agora, se as crianças passavam 15, 16, 17 horas por dia trabalhando, será que não iam para a escola, não? No início não, só que aí o parlamento inglês lançou uma lei obrigando a criança a passar 3 horas na escola antes de começar a trabalhar. Óbvio que essas 3 horas não foram descontadas do tempo de trabalho não, né? Foram descontadas do tempo de sono. Então as crianças dormiam 3 horas a menos para passar 3 horas na escola. Aí elas iam receber um certificado, só com esse certificado iam poder começar a trabalhar. Mas, para que as crianças não perdessem tempo indo da escola para o trabalho, houveram burgueses que criaram escolas nas próprias fábricas. Aí as crianças passavam lá as 3 horas, recebiam o certificado e já começavam a trabalhar direto. Só que muitos desses certificados chegaram até a gente. E no local onde vai a assinatura do professor tem um X. Esse X indica que o professor era analfabeto. A figura vai dizer como é as palavras. Por exemplo, S-A-P-A-T-O, bota. Aí essa outra palavra, C-A-K, Z-A-Z-A. Que palavrinha é essa? Barraco. Então haviam professores analfabetos ensinando essas crianças nas escolas das fábricas. Isso porque a ideia era cumprir a lei. Não era para passar 3 horas na escola, então passavam as 3 horas na escola. A ideia era só cumprir a lei e não fornecer uma educação de fato para as crianças. E diante de toda essa exploração, os trabalhadores começaram a agir. A primeira reação dos trabalhadores foi contra as máquinas, porque eram as máquinas que estavam mais próximas aos trabalhadores, simbolizando aquela exploração. E também eram as máquinas que estavam tirando o emprego de muitos artesãos. Por isso, os trabalhadores começaram a quebrar as máquinas. Mas foi feito um movimento organizado de quebra de máquinas. Um cara chamado Ned Ludd liderava um grupo de quebradores de máquinas. Em uma noite, eles invadiam várias fábricas e quebravam as máquinas. Na manhã seguinte, toda a produção estava parada. Como esse movimento foi liderado por Ned Ludd, esse movimento de quebra de máquinas recebeu o nome de ludismo ou movimento ludita. Mas as máquinas quebradas eram substituídas por máquinas novas e ainda por cima, o parlamento inglês lançou uma lei punindo de morte quem fosse pego quebrando máquinas. Portanto, o problema continuava. E por hoje é só!